Meus queridos, vamos agora iniciar o nosso momento devocional. E eu queria encorajar os irmãos aqui nesse momento em que nós estamos afastados das nossas disciplinas espirituais, no qual nós estamos afastados, principalmente dos nossos cultos públicos dominicais, que os irmãos não descuidem das disciplinas espirituais, porque é extremamente importante, meus irmãos, que nós nos fortaleçamos na palavra, na oração, que nós não descuidemos disso, para que o nosso coração e o nosso espírito não esfrie. Pelo contrário, que esse momento possa servir para que nós desejemos mais e mais estar na presença do Senhor com os nossos irmãos e que nós desejemos e peçamos ao Senhor, clamemos ao Senhor que esse momento passe logo e que no meio de tudo isso o nome do Senhor seja glorificado e a sua igreja saia mais forte. Vamos então nesse momento, meus irmãos, ler a palavra de Deus, o Salmo de número 61. Salmo 61, assim diz: ao mestre de canto, com instrumentos de cordas, de Davi. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Duram seus anos gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos então orar, meus irmãos, nesse momento. Senhor, nós te somos gratos porque o Senhor é soberano, é Senhor sobre todas as coisas, Criador de todas as coisas nos céus e na terra. O Senhor que nos criou a partir do nada, o Senhor que fez todas as coisas a partir do nada, que é onipotente, onipresente e onisciente. E nós, Senhor, que somos diante de Ti, nós somos apenas pequenas partículas, seres tão pequenos e infinitos nessa tua imensa criação. Ó Pai, mas foi a nós, esses seres pequenos e finitos, os homens e as mulheres, que o Senhor entregou o seu Filho Jesus Cristo. E por isso, Senhor, porque Jesus Cristo morreu pela igreja, nós podemos nos chegar até a Ti, até o Teu trono da graça. E nós te agradecemos, Senhor, pela vida que o Senhor nos dá e pela Tua providência que cuida de todas as coisas soberanamente e bondosamente. Ó Pai, nós queremos te pedir nesse momento, Senhor, pela Tua igreja. Não deixa, Senhor, que a Tua igreja esfrie e esmoreça, que o Teu Espírito Santo aqueça o nosso coração, que nós não venhamos nos esquecer de que o Senhor é quem cura o corpo e quem também cura a alma, que nós não venhamos nos esquecer do Senhor, que é o nosso único e suficiente Salvador. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós confiamos no Senhor dos exércitos. Ó Pai, preserva e nos guarda, que nós venhamos a sair fortalecidos desse momento, que nós possamos desejar sinceramente estarmos na presença do Senhor com os nossos irmãos logo em breve. E enquanto isso, Senhor, não é possível, guarda, fortalece o nosso coração. Assim como a sarça que ardia e não consumia, preserva a tua igreja, Senhor, nesse momento. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, hoje nós vamos meditar no Salmo, o Salmo de número 125. O Salmo de número 125 é um salmo bastante conhecido. Acredito que a maioria das pessoas, mesmo se você que está ouvindo agora, você não é crente, você já deve ter ouvido falar deste salmo. Então, vamos lê-lo agora e fazer essa exposição nessa manhã. Assim diz a palavra de Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião,
que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Oremos. Deus, ilumina o nosso entendimento, Senhor. Sabemos que precisamos da Tua orientação em todas as coisas e principalmente na Tua palavra, porque sabemos que se não for o Espírito Santo, nós não arranhamos sequer a superfície. Mas com o Senhor, as Tuas verdades profundas são reveladas de maneira clara. Nos ajuda, Senhor, então a termos essa palavra não apenas como algo que nós vamos usar nesse momento para obter informação, mas que nós tenhamos a palavra do Senhor como palavra de vida eterna. Que o Teu Espírito Santo faça o nosso coração terra fértil para a semente da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda nesse momento. Que eu venha ser o mensageiro a entregar a mensagem do noivo ao coração da noiva, em nome de Jesus. Amém. O Peregrino, meus irmãos, é um livro de um pregador chamado John Bunyan. Ele conta a história de um homem que sai da sua cidade, chamada Cidade da Destruição, rumo à Cidade Celestial. Nessa peregrinação ele vai encontrar armadilhas, desvios, vai encontrar personagens que vão tentar ajudá-lo de alguma forma, vai encontrar personagens que vão tentar prejudicá-lo e tirá-lo do caminho de toda maneira. Logo que Cristão sai da sua cidade, a Cidade da Destruição, ele vai ser seguido, na verdade, por dois personagens. Um deles é obstinado, que significa teimoso, e o outro é volúvel, que significa inconstante. Eles seguem Cristão tentando convencê-lo a voltar para a Cidade da Destruição. E Cristão tenta convencê-los a continuar com ele. O que acontece é que obstinado logo volta. E volúvel passa um tempo ali caminhando com Cristão. Logo eles são pegos na primeira armadilha, por assim dizer, eles acabam caindo num pântano, o pântano da desconfiança, e eles ficam presos ali. Por mais que Cristão e volúvel tentem sair, eles vão afundando mais, e Cristão afunda muito por causa do seu pesado fardo. Essa história, meus queridos, demonstra muito da nossa caminhada cristã, pois sejamos novos convertidos ou pessoas com muitos anos de caminhada, estamos em uma peregrinação constante nessa terra, como nos diz o apóstolo Pedro, e em um momento ou no outro acabamos caindo no pântano da desconfiança como peregrino. Podemos ser assaltados pela falta de fé quando os problemas chegam e as adversidades se colocam diante de nós. A desconfiança acaba brotando nos nossos corações. E uma coisa é certa, meus irmãos, uma vida sem confiança é uma vida sem perseverança. Assim como para caminhar não é preciso ter somente pernas, mas é preciso ter força nessas pernas. Para perseverar, precisamos ter confiança no Senhor. Precisamos ser fortificados constantemente pela esperança que Ele coloca para nós em Sua palavra. Por isso, meus irmãos, o Salmo 125 é um texto que fala tanto ao nosso coração, pois assim como ele era cantado pelos judeus que vinham peregrinando de fora de Jerusalém, subindo até o templo, servindo ali de ânimo, de combustível para a sua caminhada, ele fala aos nossos corações hoje, quando nós somos abatidos pela apatia espiritual, pela desconfiança e pela tristeza. Esse salmo nos motiva, meus irmãos, a nós confiarmos no Senhor. O Salmo 125, assim como a maioria dos salmos, ele não tem um contexto histórico definido. Mark Futato, um estudioso dos Salmos, vai dizer que o Espírito Santo os fez dessa forma, de maneira que nós podemos nos identificar de imediato com a experiência do salmista e aplicá-la ao nosso contexto. Os Salmos, eles também não têm um único autor. O livro dos Salmos são, na verdade, uma coletânea de canções que são organizadas em 5 grandes livros. Essa divisão foi feita, meus irmãos, no período pós-exílico, depois que eles voltaram do cativeiro da Babilônia, quando o povo, depois de estar sem terra, sem trono e sem templo,
finalmente foi trazido de volta a Jerusalém. Para um povo que era peregrino e distante de casa, os salmos traziam lamento e arrependimento pelo pecado, e alegria e gratidão pelos momentos de salvação. Como indica Palmer Robertson, os 5 livros refletem a estrutura do Pentateuco, ou seja, nós temos aqui desde a formação do mundo e o estabelecimento de Israel em Gênesis, até a chegada das portas da Terra Prometida em Deuteronômio. Os salmos, então, refletem a caminhada do povo de Deus que estava no exílio voltando para a sua terra, e o salmo vai ter como os 2 pilares a lei e o Messias prometido. O último livro, onde está inserido o Salmo 125, vai do Salmo 107 até o Salmo 150, justamente por este livro ser o cumprimento do retorno do povo de Deus para o seu santuário. Robertson vai chamar este livro de consumação. Vemos isso na passagem do último salmo do 4º livro, o Salmo 106, quando clama, no verso 47, salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos, nos reúne dentre as nações, para que louvemos o teu santo nome e gloriemo-nos no teu louvor. Então vemos no primeiro salmo do 5º livro, o Salmo 107, que Deus cumpre sua promessa. Os 3 primeiros versos desse salmo dizem: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diga-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou e ajuntou de entre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Mar. Por isso, o livro dos Salmos eles vão terminar com adoração alegre, porque houve restauração em Israel. Os últimos 5 salmos são 5 doxologias ao Senhor. O Salmo 150 declara no verso 1: louvai a Deus no seu santuário, o povo retornou para o templo. Dentro do 5º livro, meus irmãos, nós temos uma coleção particular, do Salmo 120 ao Salmo 134. Aonde está o Salmo 125, são chamados cânticos de romagem, também chamados de salmos de degraus ou salmos de escadaria. Eles recebem esses títulos porque eram os cânticos que os judeus cantavam quando estavam subindo para Jerusalém para as festas fixas anualmente. Na volta do exílio é mudada essa dimensão justamente para um retorno daquele cativeiro babilônico onde o povo de Judá ficou por 70 anos. O fato, meus irmãos, é que o salmista aqui nos chama a cantar sobre confiança, sobre soberania e sobre salvação no Senhor. Os salmos são capazes de refletir os anseios mais profundos do nosso coração, coisas que vão além do tempo e vão além do espaço, pois nós não somos judeus, nós não subimos anualmente para Jerusalém, ou talvez muitos de nós nem vamos para Jerusalém alguma vez na nossa vida. Nós não estamos em cativeiro babilônico, porém o nosso coração se entristece por estarmos afastados dos nossos cultos, das nossas reuniões. Estamos na expectativa no dia em que seremos finalmente libertos desse mundo mau. Por isso, como povo, clamamos e exaltamos o nosso Deus. Desejamos um dia que a cidade celestial será o novo céu e a nova terra, onde habitaremos com Ele eternamente, e não sofreremos mais os males desse mundo, nem os males dos nossos próprios pecados. Por isso é que nesses dias de frieza espiritual, que acaba nos dando tanta ansiedade, desânimo e incredulidade, as palavras do salmista aquecem e revigoram a nossa alma. O Salmo 125, ele não é um amontoado de frases motivacionais, muito menos é um amuleto para a superstição. É o Senhor lembrando ao seu povo que somente nele o nosso coração tem descanso, e assim como as estrelas guiavam os viajantes nas peregrinações antigas, Deus coloca na sua palavra certeza pelas quais podemos nos guiar na nossa caminhada cristã. Por isso, meditaremos sobre as certezas da nossa caminhada. E a primeira certeza que nós recebemos nesse salmo é a certeza da confiança no Senhor. O Salmo 125 é essencialmente um salmo de confiança. Os salmos de confiança eles são notáveis porque eles retratam um momento que não é mais a tristeza da lamentação, mas também não é a alegria da bênção recebida dos salmos de gratidão. Esses salmos eles tratam de confiança profunda em Deus,
quando a ajuda ainda não veio, quando o auxílio ainda não chegou, quando as coisas parecem confusas e obscuras. O salmista usa a figura do Monte Sião para expressar a confiança no Senhor. Quando lembramos de uma montanha, lembramos logo de estabilidade, de permanência. Mas aquela não era um monte qualquer, aquele ali era o Monte Sião. Esse monte tem um papel tão importante que por vezes vai ser utilizado como sinônimo de todo o povo de Deus. Era onde ficava Jerusalém, era onde ficava a cidade do rei, era onde ficava o próprio templo. E lá estava o tabernáculo, representado no Santo dos Santos, onde o Senhor descia anualmente na Arca da Aliança. Por isso, veja, perceba que não é por causa da confiança em si que eles não são abalados, mas é em que a confiança deles está firmada. A confiança, meus irmãos, está aqui firmada no Senhor. Por isso a firmeza, ela estava além do visível. Por isso, apesar de usar a imagem do monte, o salmista ele deixa claro de que não é o próprio monte, não é a própria cidade de Jerusalém que é o alvo da confiança, mas é o Senhor. A nossa confiança deve estar firmada unicamente nele, e nele jamais seremos abalados. No verso 2, o salmista ele não muda a imagem. Os montes são agora usados para mostrar a proteção de Deus. Ele compara então a disposição dos montes ao próprio Senhor, servindo como uma proteção, como um escudo ao redor da cidade. E esse escudo é permanente e o cuidado do Senhor fica evidente aqui. As cidades sobre os montes eram consideradas na época mais seguras. Contudo, sabemos que o salmista não fala simplesmente da Jerusalém terrena aqui, pois veja que assim como no verso 1, o verso 2 terminam com as palavras para sempre. Como afirma o pastor Matthew Henry, o monte pode cair e desfazer-se, a rocha pode mover-se do seu lugar, mas a aliança do Senhor não mudará, nem o seu cuidado dele cessará. Jerusalém, quando era dos jebuseus, foi conquistada por Davi. Jerusalém foi desolada pelos babilônios. Jerusalém foi desolada pelos romanos em 70 depois de Cristo. Até hoje, Jerusalém é palco de disputas entre cristianismo, judaísmo e islamismo. Apesar de sua importância histórica inegável, a Jerusalém que se encontra em Israel hoje não é o tabernáculo de Deus com os homens. O nosso Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, mas o próprio Espírito habita em nós, nos unindo com Cristo, e é por causa dele que nós perseveramos na caminhada, é por causa dele que a nossa confiança é firme. A proteção começa com o selo que recebemos em nosso próprio coração. E por ser de Deus, essa proteção ela é igualmente eterna. Por isso é que o salmista afirma, ela é para sempre. O caminho da eternidade está à nossa frente. O evangelho é um caminho difícil, a porta é estreita, como já diria Cristo. Por isso, somente com o nosso sumo sacerdote Jesus é que nós chegamos até o Pai através do novo e vivo caminho. Cristo não promete prata e ouro, embora ele possa dar. Ele não promete uma saúde de ferro, embora ele possa dar. Mas Cristo nos garante uma vida de perseverança no Evangelho, na qual estamos com ele, desde hoje e para sempre. Como ele diz em João, capítulo 10, verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meus irmãos, se nós somos idólatras, não seremos firmes como os montes, mas seremos fáceis de mover, instáveis como as dunas que são desmanchadas pelo vento, instáveis como os santos católicos romanos que precisam de homens para carregá-los com todo cuidado, e um vacilo daquele que carrega o andor pode fazer o santo cair e se despedaçar completamente no chão. Você pode não ter um ídolo de gesso, mas tem confiança em coisas passageiras, fúteis, instáveis dessa terra. Talvez você esteja confiando agora unicamente nas decisões dos governantes e gestores para lidar com essa pandemia, e por isso você fica desesperado. Talvez, mesmo com anos de igreja, o teu coração esteja endurecido e você lembra de recorrer, de confiar a Deus somente em último lugar.
mesmo com anos de caminhada no Evangelho, talvez a sua vida esteja fria e distante. Por isso, nesse momento, não olha para a extensão da sua vida espiritual, mas olha para a profundidade, para a estabilidade, para a firmeza da sua vida espiritual. Porque se ela está no Senhor, ela é firme e profunda. Se você não tem confiado no Senhor, arrependa-se então dessa falta de confiança. A palavra nos mostra que desconfiança gera ansiedade, descontentamento e desespero. Esteja seguro e confie no Senhor, não só com a boca, mas confie com todo o coração, com toda a alma e com toda a força, porque a promessa é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando confiamos, meus irmãos, no Senhor, as outras certezas brilham sobre nós. Estamos meditando sobre as certezas da caminhada cristã. Em primeiro lugar, nós temos a certeza da confiança no Senhor. E em segundo lugar, nós temos a certeza do governo do Senhor. O Salmo continua no verso 3 falando sobre o domínio dos ímpios sobre os justos. Eis o contexto aqui em que o Salmo de confiança foi escrito. O cetro, meus queridos, ele é uma espécie de bastão que os governantes seguram como símbolo da sua autoridade e do seu poder. Devemos lembrar que o povo de Israel viveu vários anos debaixo do cetro dos ímpios. Passou 430 anos de escravidão no Egito, passou 70 anos de cativeiro babilônico. Por isso, o salmista diz que o cetro, ou seja, o poder dos ímpios, não permaneceria sobre a sorte dos justos. Porque veja que, apesar de todo esse tempo que Israel passou em escravidão e cativeiro, nenhum segundo saiu dos propósitos de Deus. Foi sempre e exatamente na medida certa. O Senhor os livrou com forte mão no momento exato proposto por Ele. Veja o contraponto aqui. O Senhor fica em derredor, protegendo o seu povo para sempre. Mas o poder dos ímpios é passageiro, tem data de validade. Quantos não têm o seu coração endurecido e esfriado pelo aparente caos, quando tanta coisa parece injusta e sem sentido no mundo? Vemos um número tão grande de pessoas partindo. Além disso, nós vemos pessoas que são mais enriquecendo ilicitamente. Ao olharmos ao nosso redor, quantas vezes não fazemos como o compositor do Salmo 73, que diz: eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Olhamos, vemos que o coronavírus ele não escolhe entre justos e injustos. Mas no Salmo 125, nós temos a certeza de que o Senhor faz com que o justo seja preservado na sua caminhada para a eternidade. Aqui não há uma promessa que nós não cometeremos iniquidade, nem que nós não seremos abatidos pela adversidade, pela doença, pelos problemas, até mesmo problemas terríveis de saúde e outros tipos de problemas. Mas o que nos mostra aqui é que, apesar de tudo isso, o Senhor nos guarda, de forma que o domínio dos ímpios, apesar de terrível, não é capaz de nos levar à apostasia, à incredulidade, ao abandono do caminho da fé. Lembramos quando Cristo fala da grande tribulação pela qual o povo passaria. Ele diz em Mateus 24, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém teria sido salvo, mas por causa dos escolhidos, por causa dos eleitos, por causa da sua igreja, tais dias serão abreviados. Os dias maus como os de hoje podem nos tentar a irmos para longe do nosso Deus, mas nós nunca somos tentados além daquilo que possamos suportar. Pelo contrário, assim como o aço é endurecido sendo colocado em alta temperatura e em baixa temperatura, nós somos amadurecidos nas tribulações, nas dificuldades, como diz a carta de Tiago. Nós somos moldados segundo o caráter de Cristo. Podemos olhar, meus irmãos, para as diversas tribulações do apóstolo Paulo, como ele descreve em 2 Coríntios capítulo 11. Ele diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas. Muitas vezes, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum,
muitas vezes em frio e nudez. Esse é o mesmo homem que diz na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 13, tudo posso, ou seja, tudo suporto naquele que me fortalece. E em Romanos, capítulo 8, verso 28, ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque ainda que o apóstolo Paulo vivesse debaixo do cetro, do poder do Império Romano, Paulo sabia que o poder de César não era para sempre. Roma era chamada a cidade eterna e caiu todo o seu governo e todo o seu poder. Paulo tinha a certeza da providência de Deus, por isso nem mesmo as algemas prenderam as suas canções, as suas orações e as suas cartas. Por isso, no final da sua vida, naquela que foi provavelmente a sua última carta, antes da sua execução, ele diz para o seu discípulo amado Timóteo, com uma certeza que é ardente, meus irmãos, ele diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Que certeza, que verdade gloriosa, meus irmãos. E Cristo, tendo andado nessa terra, também como peregrino, em nada pecou e tinha certeza que o Pai governa sobre todas as coisas. Jesus, ele sendo o Senhor de todo o universo, se submeteu ao governo de Pilatos e padeceu. Sofreu das limitações e angústias desta terra, assim como nós. E nos disse que as aflições viriam, que deveríamos ter bom ânimo. Nos disse que ele é o caminho que leva ao Pai. E nada conforta um peregrino, meus irmãos, como a certeza de que ele está no caminho certo. Nós recebemos do próprio Deus as coordenadas para seguir a nossa peregrinação e podemos dizer como apóstolo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós podemos não ter um governo estrangeiro dominando sobre nós, como Israel teve, mas vivemos debaixo do cetro dos ímpios. Contudo, já fomos libertos do cetro de Satanás, estamos sendo guiados pelo nosso Rei a cada dia. Fomos libertos do jugo que era posto sobre nós, fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino do Filho, do seu amor. Temos a certeza de que o governo do Senhor é para sempre, porque ele está firmado no seu pacto, está firmado na sua aliança, como vemos na sua promessa para Davi, em 2 Samuel, capítulo 7, verso 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Assim também é dito na profecia messiânica de Isaías, capítulo 9, onde ele diz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. Este é Cristo. Vemos isso se cumprindo perfeitamente em Jesus, como está declarado em Apocalipse, capítulo 11, verso 15. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Depois de padecer debaixo do cetro dos ímpios, é lhe dado um cetro de ferro para com ele reger as nações, como está no Salmo 2. E é dito ainda pelo apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 2, verso 8. Assim mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, morte debaixo do cetro dos ímpios. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Se confiamos no Senhor, se descansamos na providência do seu governo, desfrutamos também da terceira bênção apresentada pelo salmista. Estamos meditando sobre a certeza da caminhada cristã, e a terceira e última certeza, meus irmãos, é a certeza da paz do Senhor. No verso 4, o salmista ele faz um pedido a Deus. A palavra fase está como se fosse uma ordem, mas é claro que o salmista sabe que não está ordenando absolutamente nada. Ele está clamando a Deus. Segundo a natureza do próprio Deus, ele pede que o Senhor faça o bem, porque Deus é bom. Por isso não é apenas um pedido, mas uma certeza que o salmista está expressando aqui. Esse bem
é feito aos bons, aos retos de coração. Mesmo que os ímpios eles estejam no governo e prosperem temporariamente, é aos bons, aos justos que o Senhor derrama suas maiores bênçãos. A maior prova, meus irmãos, que o Senhor, que as coisas dessa terra elas são passageiras, é o fato de que os perversos, os ímpios, conseguem essas coisas com seu próprio esforço. Às vezes um esforço que não é desonesto. Eles se esforçam e conseguem conquistar as coisas dessa terra. Porém, meus queridos, os tesouros que estão nos céus, onde o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, são dados unicamente aos pequeninos de Cristo. O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós podemos ver a profundidade do nosso próprio mal. Porque, como declara Paulo, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Sabemos, meus irmãos, que só é justo diante do Senhor aquele que, pela graça, consegue enxergar que em si mesmo não há nenhuma justiça e declara com a boca e com o coração que Jesus é a sua justiça. Diante de Deus não há bondade no homem. É claro, meus queridos, que todos nós conhecemos pessoas que aos nossos olhos são boas, trabalhadoras, honestas e que não são cristãs. Contudo, o texto aponta aqui para uma bondade elevada e inalcançável para o homem sem Deus, que não pode ser vista nem avaliada por olhos humanos, porque somente o poder do Espírito Santo é eficaz e suficiente para tornar um coração de pedra num coração de carne, tornar alguém ímpio em alguém justificado e assim justo perante Deus, porque nós somos justificados por meio de Cristo e assim nós temos paz com Deus. Somente em Deus somos capacitados a amar ao Senhor e ao próximo, como nos mostra Paulo em Tito, capítulo 3, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Assim como a nossa justiça está em Cristo, a nossa bondade também está toda nele. E tudo que fazemos de bom vem dessa nova união com Cristo através do Espírito Santo. É justamente porque essa bondade não é uma conquista humana, mas um dom divino colocado pelo Espírito Santo em nossos corações que podemos perseverar nas boas obras. Que podemos ver os bons frutos do nosso trabalho de forma visível. A bondade do crente, meus irmãos, é colocada como sendo um aspecto do fruto do Espírito lá em Gálatas: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por isso, podemos orar ao Senhor quando estamos sendo injustiçados e perseguidos. Não há nada de errado em desejar que a justiça de Deus seja feita, meus queridos. Que os malfeitores sejam punidos de acordo com a lei, que o mal ele seja combatido com justiça e combatido com verdade. Quantas vezes nós não vemos os salmistas e profetas dizendo: até quando, Senhor? Meus irmãos, se nós não indignarmos com o erro, com o mal, com os males que acontecem no mundo, nós seremos insensíveis e tolos. A diferença é que, ao passar pelas situações de injustiça, de ultraje, de provação, de adversidade, nós não devemos ir para as redes sociais para reclamar, nós não devemos ir fofocar no ouvido mais próximo, nós devemos recorrer ao Senhor e clamar como salmista: faze o bem, Senhor. O salmista, então, ele vai apontar o trágico destino daqueles que permanecem em sua cegueira, no verso 5. Meus irmãos, o destino dos ímpios não é outro senão traçar e trilhar um caminho completamente torto. No hebraico, essa é exatamente a diferença das palavras justo e ímpio. Se traduzirmos, vamos ter literalmente reto e torto. Então veja que é com seus próprios pés que o ímpio ele caminha para a destruição. Deus os entrega à dureza do seu próprio coração. Já disse o pastor Augusto Nicodemos que não há nada pior do que Deus possa falar ao homem do que seja feita a tua vontade. Paulo demonstra o endurecimento do coração dos pecadores em Romanos capítulo 1. Ele vai dizer no capítulo 1, verso 20: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo,
sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então o apóstolo nos mostra em 3 versículos como é que o juízo do Senhor ele se revela nesses homens ao entregá-los aos seus próprios pecados. Ele fala no verso 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Verso 26, por causa disso os entregou Deus às paixões infames. Verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Há uma lista então dessas coisas inconvenientes, de pecados terríveis, os quais endurecem o coração como pedra, de pessoas que vivem a sua vida inteira sem arrependimento. Todos nós precisamos ter a nossa memória refrescada todos os dias, lembrarmos que o nosso caminho era assim, sinuoso, tortuoso e cheio de pecado, e que Cristo é quem aplana o caminho. Pode ser que não fosse a homossexualidade o seu caminho tortuoso, mas talvez fosse o alcoolismo. Seu caminho tortuoso talvez fosse a prostituição. Seu caminho tortuoso talvez fosse a insatisfação, a avareza. Nós só não estamos na mesma situação que muitas pessoas que nós conhecemos, porque Deus não nos entregou a nossa própria vontade, porque Deus não nos entregou ao nosso caminho tortuoso, mas nos colocou em um caminho reto. Por isso que, depois de nos mostrar a justiça e a bondade de Deus, o salmista termina exclamando com a principal certeza que ele tem aqui: a paz sobre Israel. A palavra paz no hebraico não significa apenas ausência de guerra ou de conflito, mas paz em hebraico é equilíbrio, é um ambiente de paz. Porque no final das contas o Senhor fazer bem ao bom e punir o ímpio não é a normalidade, é o equilíbrio divino. Como aponta Matthew Henry, é o cumprimento do que o profeta Isaías declara: dizer aos justos que bem lhes irá, e há de o perverso mal lhe irá. Paz para o crente não é uma conquista, é uma bênção, é um dom divino, uma certeza de Deus, porque essa paz ela excede todo entendimento. Essa paz faz com que, mesmo passando por problemas, nós deitemos a nossa cabeça no nosso travesseiro e possamos dormir. Por isso aqui o salmista evoca a bênção araônica em Números capítulo 6, a bênção que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A bênção que estava sobre o povo que peregrinava no deserto evocava a dádiva, o dom, o presente da paz do Senhor. Essa paz recebemos em Cristo, nosso Salvador. Como disse o pastor Paulo Brasil, Cristo nos deu paz com Deus para que possamos ter a paz de Deus. Por isso o profeta Isaías diz no capítulo 9, em sua profecia sobre o Messias, que o nome do Messias será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e príncipe da paz. Quando o próprio Cristo estava preparando os seus discípulos para a sua morte, pois eles ficaram ali confusos e com medo, Jesus vai falar em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando os discípulos, depois da morte de Cristo, estavam trancados e com medo dos judeus, mesmo depois de saberem que Cristo tinha ressuscitado, Cristo vai se colocar no meio deles e vai dizer: paz seja convosco. Da mesma forma que é natural sentirmos medo quando andamos por uma rua escura, o desespero naturalmente se abate sobre a vida daqueles que caminham nas trevas. Mas quando somos iluminados pelo Senhor, como o sol jogando sua luz sobre o caminho, nós seguimos em paz, em tranquilidade e em segurança. A paz que vem do Senhor, então, é fundamental. É através dela que vemos que a nossa perseverança é graça e está firmada na vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Diante disso, meus irmãos, que foi colocado, vamos apresentar alguns usos dessas verdades preciosas para a nossa vida. O primeiro uso: exercite a sua confiança no Senhor.
Devemos saber que a confiança só é exercida e desenvolvida na tribulação, ela é moldada na espera, no aguardar momentos melhores. A ansiedade comumente nos leva à ingratidão e à murmuração, como dois laços que têm prendido pelos pés muitos filhos de Deus. É nesse contexto que os salmos de confiança, como o Salmo 125, reluz no baú da Escritura. Tenhamos então o discernimento de, em nenhum momento na nossa vida, confiarmos naquilo que é instável e naquilo que é passageiro. Vigiemos a nossa língua e o nosso coração para que o nosso coração não venha se encher de ingratidão, mas de confiança e de esperança. E para que a nossa língua, ao invés de se encher de murmuração, de fofoca, de maldição, encha-se de louvor e de glória a Deus. Confie em Deus, que Ele é permanente, firme. Assim como Cristo, meus irmãos, no momento mais difícil e angustiante da sua vida, recorreu ao Pai, devemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade, a nossa incerteza, a nossa angústia, a nossa insegurança. Que o trono da graça do Senhor seja frequentemente visitado por nós, para que nós deixemos a sarjeta da desconfiança de lado. O segundo uso, encha-se da paz do Senhor. É verdade, meus irmãos, que as guerras travadas em nossa alma são muitas, mas se achamos que é a força do nosso próprio braço que irá resolvê-las, nós estamos enganados, estamos perdidos. Talvez você busque a sua paz na pornografia. Talvez você busque a sua paz em realizações acadêmicas. Talvez você busque a paz na afirmação nos trabalhos que você realiza na igreja, em trabalho de caridade, alguma coisa do tipo. Você procura paz nos homens e em seus feitos, em suas decisões, na sabedoria que vem do mundo. É por isso que você nunca encontra. Somente em Cristo nós encontramos paz. Vivendo a palavra do Senhor, não em autojustificação, como quem procura méritos diante de Deus, mas em amor, em gratidão, dependendo sempre da graça do Senhor. Encontramos paz, então, ao agirmos com humildade, quando somos contrariados. Encontramos paz quando, na oportunidade que temos de mentir ou de levar vantagem em alguma coisa ilícita, nós procuramos a verdade. Encontramos paz quando, na oportunidade de abraçarmos a imoralidade, nós corremos para a pureza. Encontramos paz quando ouvimos, antes de qualquer voz, a voz do nosso Senhor. Enfim, encontramos paz quando entramos em guerra com o nosso velho homem, na mortificação dos nossos pecados. Com a certeza da paz do Senhor ardendo no seu coração, fuja das inclinações do seu próprio espírito para o conflito. Fuja das inclinações da sua carne para a inquietude e para a desconfiança. Firme-se na promessa da paz que vem de Deus. Terceiro uso. Lembre-se que você faz parte do reino do Senhor. Assim como o povo de Israel encontrava conforto ao entoar esses cânticos de romagem, quando não tinha mais terra, nem trono, nem templo, busquemos, nesse momento, apoiar uns aos outros. Lembre-se disso. Procure saber como está o seu irmão, se ele precisa de alguma coisa, se não tem descuidado na oração, na leitura da palavra. Ore por ele e clame para que Deus o poupe. Clame para que o Senhor se apiede de nós e esse momento passe logo e possamos estar cultuando a Ele. Porque em todas as lutas que nós travamos, meus irmãos, nós ainda iremos nos ferir, ainda iremos até mesmo esfriar em algum momento. Mas aonde é que nós temos a nossa fé reaquecida, aonde nós somos curados, aonde nós somos reavivados? É na comunhão dos santos como um só povo. E nesse momento em que nós estamos afastados, nós precisamos nos lembrar de que nós somos um só povo, nós somos parte do reino de Deus. Nós reconhecemos um só profeta para nos guiar pela verdade, um sacerdote que nos encaminha até o Pai e um rei que nos garante vida abundante, vida eterna, Jesus Cristo, o Filho de Deus. É por conta dele, o nosso único e verdadeiro rei, que nós
sabemos do destino, da chegada da nossa peregrinação. Lembramos então do peregrino que ficou preso ali no pântano da desconfiança. Volúvel, aquele que caiu com ele e logo consegue sair, mas cristão fica ali preso. E quando ele está afundando e afundando, alguém chamado Auxílio o pega pela mão e o tira de lá. Ele então continua a sua caminhada, não sem dificuldades, mas ele chega até a cidade celestial. Que as certezas que o Senhor nos dá em sua palavra sejam então o nosso auxílio, o nosso socorro, pois somente em Cristo nós somos capazes de nos livrar da desconfiança e dos desvios que aparecem em nossa caminhada, pois estamos em nossa peregrinação rumo à cidade celestial e cada segundo da nossa vida que passa, nós estamos mais perto de nos encontrar face a face com o nosso Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Oremos, meus irmãos. Pai, nós nos colocamos diante de Ti gratos pela Tua palavra, Senhor. Esse salmo que já foi cantado tantas e tantas vezes na história do Teu povo, que chega até nós hoje, conforta o nosso coração grandemente nesse período de tribulação. Pai, nós Te pedimos pelos governantes, pelo presidente, governadores, deputados, ministros da saúde, os secretários, as pessoas que estão na gestão, Senhor, nesse momento de crise, pessoas que têm que tomar decisão em relação à saúde, em relação à economia, e nós Te pedimos, Senhor, que dê sabedoria e prudência às nossas autoridades, para que visem unicamente, Senhor, o bem da nação, o bem da nossa nação, para que possamos passar por esse momento, Senhor. Nós ainda Te pedimos, ó Pai, pelas pessoas que estão nos serviços essenciais, saúde, transporte e tantos outros, Senhor, que não podem parar nesse momento. Os abençoa, Senhor, os guarda a saúde dessas pessoas que têm que sair de casa para trabalhar nesse período. Deus eterno, nós também Te pedimos pelas pessoas que estão sofrendo, especialmente com essa doença, Senhor, o coronavírus. Ó Pai, lhes dá conforto, que aqueles que não Te conhecem possam conhecer o Teu santo nome, e aqueles que são Teus filhos já salvos, Teus filhos já convertidos, lhes dá conforto e segurança nesse momento, que eles possam unicamente firmar sua confiança no Senhor. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, com a certeza de que o Senhor está no alto e sublime trono, e ainda assim o Senhor nos ouve. Ó Pai, nós ficamos agradecidos por tamanho privilégio e Te pedimos mais uma vez que não nos deixes esmorecer na oração, na leitura da Tua santa palavra, para que possamos ser fortalecidos nesse momento em que a nossa nação, o mundo passa. Assim nós te oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.